Hoje eu quero falar com você sobre a prova do amor de Deus. Imagine que é uma típica tarde de sexta-feira. Você está dirigindo seu carro em direção à sua casa, quando sintoniza o rádio e de repente entra o comunicador dando uma notícia falando de coisas de pouca importância. Aí você ouve que numa cidadezinha distante morreram 3 pessoas de uma tal gripe, até então totalmente desconhecida. Você não presta muita atenção ao tal acontecimento e esquece o assunto. Na segunda-feira, quando acorda, escuta que já são não mais 3, mas 30 mil pessoas mortas pela tal gripe, lá nas colinas remotas da Índia. Um grupo do controle de doenças dos Estados Unidos foi investigar o caso. Na terça-feira, já é uma notícia mais importante, ocupando as primeiras páginas de todos os jornais, pois já não é só na Índia, mas também no Paquistão, Irã e Afeganistão. Enfim, a notícia se espalha pelo mundo. Estão chamando a doença de La Influenza Misteriosa. E todos se perguntam o que faremos para controlá-la. Então uma notícia surpreende a todos. Europa fecha suas fronteiras. A França não recebe mais voos da Índia e nem outros países dos quais se tenham comentado de caso da tal doença. Por causa do fechamento das fronteiras, você está ligado em todos os meios de comunicação para manter-se informado da situação. E de repente, houve que uma mulher declarou que em nenhum dos hospitais da França, um homem está morrendo por causa da tal influenza misteriosa. Aí começa o pânico na Europa. As informações dizem que quando você contrai o vírus, é questão de 1 semana de vida. Em seguida, as pessoas têm 4 dias de sintomas horríveis e morrem. A Inglaterra também fecha suas fronteiras, sabe? Mas aí já é tarde. No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos fecha também suas fronteiras para a Europa e Ásia, para evitar a entrada do vírus no país até que encontrem a tal cura. No dia seguinte, as pessoas começam a se reunir nas igrejas, em oração pela descoberta da cura. Quando de repente entra alguém na igreja aos gritos: "Liguem o rádio! Liguem o rádio!" 2 mulheres morreram em Nova York. Em questão de horas, parece que a coisa invadiu o mundo inteiro. Os cientistas continuam trabalhando na descoberta de um antídoto, mas nada funciona. De repente vem a notícia esperada. Conseguiram decifrar o código do DNA do vírus. É possível fabricar o antídoto. Mas é preciso para isso conseguir sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus. E corre por todo o mundo a notícia de que as pessoas devem ir aos hospitais, fazer análise do seu sangue e doar para a fabricação do antídoto. Você vai de voluntário, com toda a sua família, juntamente com todos os vizinhos, amigos, perguntando-se o que acontecerá. Será esse o final do mundo? Final dos tempos? Em questão de horas, parece que a coisa invadiu o mundo inteiro. Os cientistas continuam trabalhando na descoberta. Mas sabe, de repente, o médico sai gritando um nome que leu em seu caderno. O menor dos seus filhos está ao seu lado, se agarra na sua jaqueta e diz para você: "Pai, esse é meu nome." E antes que você possa raciocinar, estão levando o seu filho e você grita: "Esperem!" E eles respondem: "Tá tudo bem, senhor. O sangue dele está limpo e é o sangue puro. Achamos que ele tem o sangue que precisamos para o antídoto." Depois de 5 longos minutos, saem os médicos chorando e rindo ao mesmo tempo. É a primeira vez que você vê alguém rindo em 1 semana. O médico mais velho se aproxima de você e diz: "Obrigado, senhor. O sangue do seu filho é perfeito, está limpo e puro. O antídoto finalmente poderá ser fabricado." A notícia se espalha por todos os lados. As pessoas estão orando e rindo de felicidade. Nisso, o médico se aproxima de você e de sua esposa e diz: "Posso falar com vocês um momento? Olha, não sabíamos que o doador seria uma criança e precisamos que o senhor assine uma autorização para usarmos o sangue do seu filho." Quando você está lendo, percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar. E aí você pergunta: "Mas qual é a quantidade de sangue que vão usar do meu filho?" O sorriso do médico desaparece e ele responde: "Não pensávamos que fosse uma criança, senhor. Não estávamos preparados para isso. Precisamos de todo o sangue do seu filho." Você não pode acreditar no que ouve. E tenta contestar, mas o médico insiste. "O senhor não compreende? Estamos falando da cura para o mundo inteiro.
Por favor, assine. Nós precisamos de todo o sangue. Você não pergunta. Pois é, mas vocês não podem fazer uma transfusão? Não dá para pegar um pouco do sangue e colocar outro no lugar? E em resposta, o médico responde: olha, se tivéssemos sangue puro, poderíamos. Assine logo, por favor. Assine. Em silêncio e sem ao menos poder sentir a caneta na mão, você assina. Perguntam-lhe: quer ver o seu filho agora? E aí ele caminha na direção da sala de emergência onde se encontra o seu filho, que está sentado em cima da cama, e ele diz: papai, mamãe, o que é que está acontecendo, hein? O papai segura a mão dele e fala: filho, sua mãe e eu lhe amamos muito e jamais, jamais permitiríamos que algo lhe acontecesse que não fosse necessário. Você consegue entender isso, meu filho? Nesse momento, o médico regressa. Olha, sinto muito, senhor, precisamos começar imediatamente. Gente do mundo inteiro está morrendo. O senhor e a senhora, por gentileza, podem sair. Nisso, seu filho pergunta: papai, mamãe, o que está acontecendo? Por que vocês estão me abandonando? E na semana seguinte, quando fazem uma cerimônia para honrar o seu filho, algumas pessoas ficam em casa dormindo. Outras nem vêm, porque preferem fazer um passeio, assistir um jogo de futebol na TV, fazer churrasco. Outras até vêm, mas como se realmente não estivessem nem se importando. Apenas estão ali de corpo presente, mas a cabeça em outro lugar. Aí você tem vontade de parar e gritar: o meu filho morreu por vocês! Vocês não se importam com isso? Talvez isso é o que Deus nos quer dizer. Meu filho morreu por vocês. Vocês não sabem o quanto eu os amo? Não conseguem entender isso? É curioso, né? É muito curioso como é simples para algumas pessoas debocharem de Deus e dizerem que não entendem como o mundo caminha de mal a pior. É curioso como acreditamos em tudo aquilo que lemos nos jornais, nas redes sociais, mas questionamos o que está escrito na Bíblia. É curioso como todos querem ir para o céu, mas nada fazem para merecê-lo. É curioso como as pessoas dizem: eu acredito em Deus, mas com suas ações mostram completamente o contrário. É curioso, né? Como você consegue enviar centenas de piadas por um WhatsApp, mas quando recebe uma mensagem a respeito de Deus, pensa duas vezes antes de compartilhá-la com os outros. É curioso como a luxúria, vulgar e obscena, passa livremente através de espaço, mas a discussão pública de Deus é suprimida nas escolas e locais de trabalho. Curioso isso, não é? É curioso como me preocupo tanto com as pessoas e de repente as pessoas não se preocupam comigo. Mas sabe, eu me preocupo tanto com as pessoas que estão do meu lado, com as pessoas que são distantes, mas eu não me preocupo com aquilo que Deus possa pensar de mim. Pense nisso. E somente ouça e repita para você mesmo que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é justiça. Repito, Deus é justiça. Então, pense nos seus atos, nas suas prioridades, no sangue precioso do Filho dele.